Estamos aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, que seja bom, bem-vindos ao podcast. Estamos aqui com Luciane Bonfim, ela é empreendedora cultural, fundadora do Instituto de Apoio às Mães Especiais, chamado Instituto AME, atua como ponto de cultura, oferecendo acolhimento, formação, atividades culturais e terapêuticas para famílias com foco especial em mães e pessoas com deficiência. Ela é uma das criadoras da Virada Cultural de Cotia, que já está nessa segunda edição. Vamos conversar sobre isso, que eu adoro cultura, entretenimento e arte, que é para isso que estamos aqui. Verdade. Bem-vinda. Obrigada, que delícia estar aqui com você. Prazer, Luciane. Prazer que bom. Bom, a meu. gente precisa falar disso. É verdade. É tão importante. Me conta um pouquinho da sua história. Você é daqui de Cotia, nasceu aqui, veio para cá? Eu moro aqui em Cotia faz 10 anos e gosto muito da cidade. Eu penso que tudo é muito providencial, né? Eu tive o meu filho Theo, que nasceu com deficiência, e aí a gente resolveu, a gente morava um pouco mais para frente, na Raposo Tavares, mais próximo a São Paulo, e a gente estava procurando um ambiente que ficasse próximo, mas ainda assim tivesse um clima mais acolhedor, mais jeitinho de interior, e aí eu entendi que Cotia é bem isso, né? Hoje tem crescido bastante, mas assim, há 10 anos atrás era um pouco diferente do que está hoje. Eu gosto muito da cidade. Me sinto uma cotiana. Ah, que bom! Que legal! É essa a ideia. É verdade. E sua formação? Sou formada em propaganda e marketing. Tenho algumas pós-graduações na área de produção cultural, na área de desenvolvimento de projetos, né? Mas eu digo assim que a gente escolhe o que vai estudar e as formações, né? Mas o que a gente realmente é e se transforma enquanto ser humano é meio que o universo que vai conduzindo, né? Porque eu sempre trabalhei na área do empreendedorismo, dentro do mercado corporativo, né? Das empresas. E aí, a partir da minha gestação, do nascimento do Theo, que nasceu com deficiência, a minha vida mudou completamente. Então, eu saí do mercado de trabalho, fiz o mesmo caminho, a jornada que todas as mães de pessoas com deficiência fazem, a maioria pelo menos, né? Que é deixar de trabalhar para poder dar assistência ao desenvolvimento dessa criança. E aí, ao longo do caminho, eu fui sentindo que apesar de bastante desafiador e do volume de trabalho, eu não estava me bastando só sendo mãe, eu queria fazer algo a mais, né? Eu sempre trabalhei muito, então... aí comecei a fazer artesanato em casa, porque aí eu conseguia fazer nos horários vagos, em que não tinha terapia, porque realmente a rotina era bastante intensa, né? De terapias e tratamentos. Qual é a deficiência do Theo? Ele nasceu com mielomeningocele. Eu descobri na gestação, na 20ª semana de gestação, e não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E eu não sabia como recebê-lo, eu só sabia que eu queria ele de qualquer maneira. Foi um filho muito desejado e planejado. Eu e meu marido, nós tivemos... depois de 10 anos de casado, que a gente definiu, agora é a hora, né? E aí a gente planejou, fez todos os exames. A mielomeningocele, a criança nasce com o tubo neural, né? Não desenvolve, mas nasce aberto e aí precisa fechar, passar por cirurgia assim que nasce. E quanto mais alta a lesão, maior o comprometimento. Do Theo está num nível, vamos dizer assim, 3, vai. Quanto mais alto nas costas, aí compromete mais a questão motora. Então, ele caminha, né? Com um jeitinho especial dele, mas caminha. Mas tem crianças com mielomeningocele, por exemplo, que não caminham, que andam de cadeira de rodas. Mas o comprometimento é motor? Motor, no caso dele, né? Ele não sente os pés, então do tornozelo para baixo, já aconteceu inclusive dele rasgar o pé, dar ponto, ele se assustar com sangue, mas não sente dor. E ele não controla os esfínteres, então ele não controla xixi e nem cocô.
E aí, assim, ele hoje a gente tá entrando em algumas questões porque ele fez 14 anos. Então, é uma idade que esse tipo de situação acaba que pega um pouco mais, né? Mas, tipo, desenvolvimento intelectual é legal? Sim, no caso dele, tranquilo, né? É físico mesmo? É físico. Algumas crianças que têm mielo, justamente porque a gente tem um líquido que corre da espinha para a cabeça, né? E algumas crianças, acontece acúmulo desse líquido, e aí a cabecinha fica grande e precisa pôr válvula. E aí compromete a questão neural. A gente acompanhou o Theo enquanto pequeno, acompanhou bastante de perto, né, o crescimento da cabeça dele, e aí em algum momento a gente achou que ia precisar botar válvula, mas não colocou. Algumas crianças com mielo têm válvula e têm comprometimento neural. Então você veio para Cotia para qualidade de vida. Exatamente. Poxa, que legal. E assim, eu na época, né, pensa, hoje o Theo tá com 14 anos, né, a gente não tinha as redes sociais movimentadas como é hoje, né, tava ainda começando bem precoce, a gente tava, lembrando, na era dos blogs, né, e eu sentia muita falta de conexão com outras famílias que já tivessem passado pelo mesmo processo, até para poder entender, porque a angústia da mãe como é que vai ser o futuro dessa criança, né? Vai se desenvolver? Vai andar? Não vai andar? Vai falar, né? Então, a gente não tinha isso. E uma outra coisa também, Mila, eu lembro que, assim, altos e baixos da vida, que é normal, acontece com todos, né? Eu lembro desse caminho todo, essa jornada, épocas que a gente estava legal de grana, um trabalho bacana, e aí com um convênio top, né, nos melhores hospitais, e época que não tinha, e ia em clínicas mais simples. O Theo passou por muitos anos por tratamento na CD, em São Paulo e em Osasco, e eu dou graças a Deus por essas entidades que cuidam do desenvolvimento dessas crianças, mas eu sentia muita falta do apoio emocional para a mãe, porque a mãe é a principal cuidadora. A mãe carrega toda a carga emocional. A mãe tem aquela culpa que é incessante, já vem, né? A criança nasce, você registra e vem o atestado de culpa lá, né? Nossa, e não tem o que tire isso da cabeça, né? Não tem o que tire, não adianta falar. A gente pode até entender, né, mentalmente, mas o sentimento precisa ser trabalhado ali. E me incomodava, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito pra frente, muito alegre, né? Eu gosto de olhar a vida com positivismo, com alegria. E muitas vezes eu me incomodava com os olhares tristes dessas mães nesses consultórios que eu já passei, desde os mais tops até os mais simples. E me incomodava porque era um espelho, eu me via muitas vezes triste, cansada. Então, porque faltava, né, essa rede de apoio, esse apoio emocional. E aí você criou o AME. E aí eu criei o Instituto AME. Pensei, bom, como é que eu posso fazer para ajudar, né? Na realidade, a gente não foi pretensão, eu acordei e falei, vou ser empreendedora social. Não foi assim. Eu descobri no condomínio da minha casa mais 3 mães, esperando ali a perua da escola, mais 3 mães, que as crianças tinham também, eram crianças com deficiência. 2 de surdo, 1 de Down e eu. E o Theo, né, com mielo no caso. E aí, a gente, vamos tomar um café em casa? E a gente começou a marcar uma vez por mês esse café. E a gente percebeu, dentro desse ambiente, desse café, um local seguro, às vezes, para reclamar. Porque a mãe não tem nem o direito, às vezes, de reclamar que tá cansado, que tá puxado, né? E aí a gente sentiu esse ambiente seguro e salutar, e fazia bem poder falar com o outro que entendia profundamente as questões, sem a gente ter que explicar muito. Que máximo. Né? E aí a gente pensou, bom, isso aqui tá tão legal pra gente, vamos abrir pra mais, vamos abrir um grupo, né? Eu tava na época do grupo dos WhatsApps, vamos abrir um grupo. E esse grupo rapidamente cresceu, na sala de casa eu não coube mais, eu comecei a fazer no condomínio, várias ações, a gente fez Natal, fez Páscoa, dentro do salão de festa do condomínio. Depois não coube mais, né? Porque realmente cresceu o volume. O máximo sucesso. Sim, e assim, aí a gente eu entendi que a minha dor era a dor de muitas mães.
A gente, desde o princípio, e até hoje, a gente tem a oferta de tratamentos psicológicos, a gente linka voluntários terapeutas com essas mães. Essas mães passam por um processo de terapia de, no mínimo, 3 meses, né, com esse psicólogo. E, para além disso, a gente tem também as terapias que a gente chama que são terapias integrativas, que é reiki, yoga, masoterapia, acupuntura, que são formas de fazer com que essas pessoas, essas mães se conectem um pouco mais com elas, e aí elas entendam e elas decidam quando é o momento de fazer terapia ou não. Porque eu não posso chegar e falar, olha, você precisa fazer terapia, né? É ela, a pessoa que precisa decidir. Nossa, eu tenho um depoimento próprio para falar, que quando eu nasci, a minha irmã também tem nanismo. Sim. Ela é mais velha que eu. Então, quando a minha irmã nasceu, e depois foi reforçado quando eu vim 3 anos depois, essa necessidade de conviver com gente que tem a mesma experiência. Exato. E era muito raro, há mais de 50 anos atrás. Então, a minha mãe, ela foi voluntária na PAI, e pela criação maravilhosa que ela deu para mim e para minha irmã, a gente tem uma criação super bacana, a gente nunca foi negado nenhuma experiência, ela sempre incentivou a gente na parte cultural, na parte intelectual. A gente teve muita sorte também de, por exemplo, crescer fazer todo o período de escola na mesma escola, e não era dado nada de especial pra gente, a gente era como as outras crianças, né, era respeitado, e os coleguinhas também, então a gente teve uma formação muito legal. Sim. E a minha mãe, ela era sempre um modelo. Volta e meia aparecia outra mãe que vinha conversar com ela, como é que é, e quais são os desafios, quais são as tristezas, quais são as alegrias, e às vezes a pessoa também se desabafava com ela. Aí nos anos 80 foi criada uma instituição pró-nanismo, chamava Gente Pequena do Brasil, nos moldes da Gente Pequena da América, Little People of America. Sim. De um pai que também teve um filho com nanismo e acabou nessa de pesquisar, numa época que não existia computador de jeito nenhum, não tinha nem em sonhos. Fez pesquisas, levou um menino para tratamento nos Estados Unidos. Quando ele voltou, falou com um médico que tinha começado a trabalhar com o menino, e o médico foi, se especializou, e aí virou uma instituição, né, um grupo. E eu tinha 12 anos nessa época, e eu ficava sempre questionando, falava assim, mas esse grupo não é pró-nanismo, não é pra gente? Para eu, para minha irmã e para o nosso amigo. Na verdade, tinha 3 anões maiores. Eu tinha 12, minha irmã tinha 15 e o nosso amigo tinha 25. Era o único adulto. E aí tinha vários nenéns. E a gente questionava, mas isso não é para cuidar da gente? E hoje eu percebo que não. Era para cuidar dos pais e das mães que estavam com mais problemas do que a gente. A gente só tinha que crescer, evoluir, tinha os nossos desafios. Mas os pais que tinham uma história de vida sem nenhum acidente, por assim dizer, sem nenhuma novidade até o nascimento da gente, o choque que eles passavam. Então, nossa, é muito louvável essa iniciativa sua. E até hoje a gente vê gente com deficiência ou com qualquer outro problema que precise de ajuda, de orientação, de acompanhamento. Tem muitas instituições para isso. Muitas. Mas para o cuidador, para o pai, para a mãe, para a avó, para o irmão, que é quem segura a onda de verdade, não tem. É verdade, né? É verdade. Eu estava falando eu sempre que eu encontro um enfermeiro, por exemplo, eu agradeço, porque meu pai ficou doente e minha mãe também teve um período que ficou internada, coisa rápida e tal, mas eu vejo a dedicação dessas pessoas e sempre que eu encontro alguém, eu agradeço e eu falo, vocês são anjos, muito obrigada, porque
é o pessoal que dá a base mesmo. verdade. O médico vai lá, olha, medica, se tiver que abrir, abre, costura, não sei o que e tal. Mas quem vai lá no dia a dia... Cuidado até sarar, né? Exatamente. Quem aguenta a manha, o choro, a Sim. indignação do paciente, né? E a gente percebe, assim, Mila, que essas mães, elas se desdobram para poder cuidar. Fazem né? mais do que o Muito possível, mais, né? se esquecem, se anulam enquanto mulher, enquanto pessoa, que tava ali cheia de planos, cheia de sonhos. Vou voltar pro mercado de trabalho, vou fazer uma outra formação. E o fato delas se anularem também não é salutar para a inclusão, né? Eu fico pensando assim, eu sei de histórias de mães, Cotia tem bastante isso, aqui tem muitas famílias que vêm de outras cidades para cá, porque aqui tem alguns centros de referência, como a PAI, o Cotolengo, tem um centro de ensino especializado para surdos, que é o SES do Rio Branco, que é muito difícil o acesso, né, a essa educação, é com bolsa, então pessoas migram de suas cidades, às vezes muito distantes. A gente vê pessoas, as mães, cruzando a cidade. Eu já tive numa rotina esmagadora de ficar dia inteiro, semana inteira em tratamento. E em algum momento eu pensei assim, para que tudo isso? Ok, eu quero que ele fique bem, né? Eu quero dar condição para que ele se desenvolva dentro do que ele é capaz, que tenha o melhor desenvolvimento. Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Na realidade, essas mães se desdobram porque a gente entende que essa criança ela nasceu excluída. A sociedade, as pessoas não estão preparadas para ela, né? E nem para essa família. E para que haja inclusão, se eu não cuidar dessa mãe, que é quem leva e traz, que é quem está junto, que se o espaço não estiver... Se ela não se sentir segura de levar essa criança em algum lugar, ela simplesmente não vai, e essa criança vai ficar escondida. A gente sabe da história, né, da deficiência nas civilizações antigas, como é que funcionava. Até hoje. Até hoje. Tem, então, né? assim, a gente quer que essas pessoas saiam, que tenham possibilidades. Lá no Instituto AME, além dessas terapias que a gente faz, desse cuidado, né, pro emocional e psicológico das mães, a gente tem o que a gente chama de eventos inclusivos, que é proporcionar experiência, lazer através da cultura, por isso que a gente se tornou ponto de cultura. As ações que a gente faz tá sempre educando, ensinando e dando possibilidade para essas pessoas, através do esporte adaptado. A gente tem a caminhada inclusiva, esse ano, acontece todo ano no Parque Teresa Maia, e esse ano foi a 4ª edição. Estivemos lá com mais de 600 pessoas, onde as famílias atípicas convidam toda a sociedade para passar uma manhã inteira se divertindo, brincando, caminhando e deixando claro que, sim, é desafiador você conviver com a inclusão e com as questões de acessibilidade. Mas é possível, e nem por isso são famílias que têm que ser, ou pessoas que têm que ser olhadas pelo que lhe falta, né? Com dó, com pena. Não, a gente tem que olhar a pessoa em seu potencial. E todas as pessoas têm potencial incrível, né? Cada um dentro da sua área e do que gosta. Então, a busca do Instituto AME é justamente para isso. E com isso a gente traz a avó, traz o irmão, que muitas vezes essa mãe ela acaba dando muito mais atenção para a criança com deficiência, e esse irmão às vezes não entende, né, o porquê dessa atenção só para ele, e aí fica se sentindo, enfim, como se fosse menos importante, né, do que aquela criança. Então, é salutar para a família inteira. E a gente vai continuar, vai seguir, né? Só para você ter uma ideia, esse ano a gente foi um marco assim na nossa história. A gente atua desde 2019 com todos esses serviços que eu tô te falando. Só que a gente não tinha um espaço, uma sede. A gente conseguiu conquistar esse ano. Aliás, quero muito que você possa ir um dia lá conhecer, parabéns. Né? É um espaço totalmente acessível, pensado, né, nas questões físicas para abraçar todas as pessoas que queiram estar com a gente, para que elas se sintam à vontade, se sintam bem. E aí, como é que a gente trabalhava, então? As terapias, elas eram feitas de forma online, os eventos em parceria com os locais, Semucan, parques, dentro do condomínio, onde a gente achasse um espaço, a gente montava os nossos eventos, né?
E desde o começo e até hoje a gente sempre fez dar possibilidade através da arte, do artesanato ou mesmo da roda de conversa. A gente fala que é um trabalho de empoderamento materno, né? Fazer o resgate dessa mulher, dar possibilidade de repente ela, se gostar da arte ou do artesanato, transformar isso numa fonte de renda. Essas mães, elas então param de trabalhar para cuidar das crianças, existe um comprometimento na renda dela. Existe uma estatística bem triste, que é do Instituto Baresi, que fala que 72% dos casais se separam em face ao diagnóstico. A mãe vira mãe solo, então ela já está com a renda prejudicada, parou de trabalhar, virou mãe solo. E, em contrapartida, uma criança com deficiência, ela tem um custo de 5 a 7 vezes mais ao longo de sua vida do que uma criança sem deficiência. Porque é troca de órtese, terapia, nem tudo o convênio cobre. Eu tava vendo, para um bebê, dá uns R$1.000 por mês, eu acho. Alguém fez essa estimativa. Imagina um bebê com deficiência. É muito mais. Que loucura. Vou dar um exemplo. O dobro de fraldas. Sim. Eu fui olhar pacote de fralda, ia dar para uma criança agora que nasceu. Uhum. Fui olhar lá na farmácia, R$50. Não é barato. Caramba! E todas elas, isso né? Isso vai pro esgoto depois. E aí a gente tem algumas políticas públicas que ainda precisam melhorar muito, né? Que olham ainda a pessoa com deficiência ainda com um olhar de pena e assistencialismo. Não. Porque o valor dado para essas famílias é baixíssimo, que não cobre, assim, às vezes 1/3 do custo que essa criança dá. Vou dar só o exemplo do meu filho. Meu filho, então, usa fralda desde sempre. Ele usa sonda, que precisa ser trocada. As órteses dele, a botinha, é cobrada por pé. E cresceu o pé, precisa trocar. Cada uma... Deus do céu. O valor é alto, né? Então, isso fora as terapias, que muitas vezes o convênio não cobre, enfim, outras intercorrências, como ele não controla os esfínteres, então ele não consegue eliminar todo o xixi que tem na barriga. Então, vira e mexe, ele tá com infecção urinária, e aí remédios são caríssimos, né? E aí tem que comprar 3 frascos, deixar na geladeira, enfim, né? Só estou dando exemplo dele, mas isso acontece em todas as outras deficiências, com todas as outras famílias. E muitas vezes não é olhado dessa forma, né? Agora mudou um pouquinho a lei, que está dando liberdade para que a mãe possa trabalhar, ter uma fonte de renda e não perder o LOAS, né, que é a ajuda assistencial. Mas isso foi esse ano, até anterior a esse ano, a mãe não podia trabalhar, não podia gerar nenhum tipo de renda. Então, é realmente bastante desafiador. Né? Eu acho que a gente tem que mudar o foco, né? De pensar que a pessoa com deficiência é inútil. Exato. Ou vai ser um peso. Não, é uma pessoa com uma outra receita de vida, uhum, que pode sim se tornar útil e consumidora e uma pessoa que colabora com a sociedade. Todas elas. E aí, de repente, ajudando a mãe, sim, né, nisso. Sim. Porque, assim, eu tava pensando, às vezes a mãe fica tão desesperada que ela sobrecarrega a criança. Uhum. Então, não acredita que o cara pode se virar sozinho. Sim. E aí é uma prisão. Exato, é uma prisão para os dois. Exatamente. Né? Então, tipo, precisa muito. Eu sei, deve ser um sacrifício, eu não sou mãe, mas deve ser um sacrifício para uma mãe falar, se vira. Uhum. Mas é uma liberdade. Perfeito. A pessoa precisa. É como um bebê que fica fazendo birra, ele precisa de uma orientação, ele precisa de um não. Sim. Ele está pedindo um não para que ele possa evoluir. E aí você evoluindo a mãe, você evolui a criança. Exatamente. Também, porque o cara vai sentir que falar, tipo, legal, você não anda, vai, se vira. Verdade. Usa muleta, se vira, vai pegar, vai fazer. E ele vai se virar. E sabe o que, Emila, assim, um sentimento tão antagônico muitas vezes, porque sabe que das maiores angústias da mãe que tem uma criança com deficiência é, se eu morrer, quem vai cuidar?
vai dar certo. É a angústia dela. E ao mesmo tempo, ela... Então, pensando assim, se é o maior dos medos, então eu vou forçar para que ele tenha, dentro das condições que ele tenha, o máximo de autonomia. Só que muitas vezes não é isso. Exatamente, a gente pensa o contrário. Exatamente, não é isso que faz. De repente super ela protege. pensa, vou suprir. Aí você morre, ele não sabe fritar um ovo. Mano, não faz isso, vai fritar seu ovo. Exato. Vai se virar. E eles vão, e a gente vê assim... Todo mundo pode. Eu fico assim, emocionada quando eu vejo, por exemplo, as Paralimpíadas, de o quanto o ser humano ele é capaz. Muito. Eu vi campeão de tênis de mesa que não tinha os braços, jogava com a boca. Então, assim, algum jeito vai ser dado. Inclusive, né? Tipo, se você colocar um campeão de corrida com deficiência para concorrer com um sem deficiência, o com deficiência vai ganhar. Ah, não, porque tem a prótese. Não é a prótese. É o motorzinho aqui dentro. É aqui, a gente nasce com uma raiva. Sim, a gente já vem com o chip do desafio, né? Já vem com sangue nos olhos. Eu sei, eu sinto isso no meu filho. Meu filho, por conta da dificuldade motora dele, ele nas aulas de educação física, ele nunca vai ter o mesmo rendimento de uma criança que não tem a deficiência que ele tem. Bota ele no xadrez. É verdade. E aí, isso pode às vezes gerar uma angústia, porque lá no jogo de queimada não vai conseguir chegar na frente. Se é uma corrida, não vai conseguir chegar na frente. E aí, assim, quando a gente faz a nossa caminhada inclusiva lá, as pessoas com mobilidade reduzida são elas que vão na frente, são elas que dão o tom da caminhada, né? Ou seja, é possível, é só você equilibrar. E aí tem criança que tem autismo, que é hiperativa, que não consegue segurar ou esperar, de repente, esse tempo um pouco mais. Enquanto a gente está caminhando no ritmo dos que têm mais dificuldade, a criança com autismo já deu 5 voltas e tá tudo bem, é o ritmo dela. Então, acho que é isso, sabe? Respeitar e olhar o potencial de cada um. Meu filho talvez nunca vai ser um campeão de atletismo. Não sei também, né? Pode ser. Quem é que sabe, né? Se a gente fosse perguntar para a mãe do campeão de tênis de mesa, ele sem mão, se ele poderia ser, ela ia falar que não. E ele conseguiu, né? Então, dá-se um jeito. Mas ele pode, de repente, ser ele gosta de jogo, ele é meio nerdzinho. Então, a gente vai olhar o que ele gosta e olhar essa criança com um olhar de potencial, de grandeza, mas de ser humana que ela é. Eu posso te dizer, Mila, que assim, é um processo, tá? Isso não você recebe o diagnóstico, você passa por todas as fases, a fase da negação, porque né? Aí depois a fase da culpa, mas foi eu que gerei. E aí tem uma jornada para você ir trabalhando as questões emocionais. E eu fiz essa jornada, né? E hoje o meu desejo é de pegar na mão de quem ainda às vezes está lá no estágio, no início do processo, né? E trazer e mostrar e dizer o seguinte, que eu já me sinto abençoada de ser mãe do Theo, sabe assim? Que bom, eu falo pra ele, que bom que você me escolheu pra ser sua mãe. Eu fico até com vontade de chorar. Teve uma chance. Porque assim, é uma chance em 1 milhão. E eu, a partir da maternidade, assim, eu consigo ver o mundo de uma outra maneira. Eu acho que a gente estava falando das questões aqui, que essas pessoas precisam serem vistas mais do que nunca, porque elas estão aí e aos montes e crescendo cada vez mais. Então, assim, a sociedade está sendo também exprimida para poder estar pronta para receber essas pessoas, os locais, os espaços. Olha a quantidade de diagnóstico que tem de pessoas com autismo, né? Uhum. Às vezes diagnóstico tardio. Às vezes a criança recebe diagnóstico, o pai ou a mãe descobre que também a vida inteira teve, só não foi diagnosticado, né? Então, e eu penso que elas serão um motor para transformar toda a sociedade, sabe? Pra gente ir por um caminho, assim, de respeito, amor ao próximo, tolerância, porque e aprender a conviver, porque não vai ter outra alternativa. Porque assim, né, há 10 anos atrás, às vezes era 2 em cada... se pega uma sala com 30 alunos, tinha 2 pessoas com deficiência. Hoje é muito mais. E aí, assim, as demais, né,
as demais esferas da sociedade precisa se preparar também. E eu tô lá fazendo o meu trabalho de formiguinha, eu tenho consciência que é muito pouco perto da necessidade, mas entendo que... e a gente também lá, Mila, na ONG, a gente eu gosto muito de trabalhar em parceria. Uma das coisas que me incomodava quando eu era do mercado corporativo era, e que é natural, é salutar do próprio mercado, que é a competição, um ser melhor do que o outro, a concorrência, né? Isso às vezes me incomodava um pouco. E aí, dentro do terceiro setor, algumas ONGs, infelizmente, ainda estão dentro desse tipo de raciocínio, de conduta. Mas eu entendi e eu amo trabalhar em parceria. Sabe? Um ajuda o outro. É essencial a parceria, cara. Sabe? Eu acho que... Eu quero chegar no que eu te convidei aqui. A gente se entusiasmou. Falou e não falou. Com o AME. E eu quero falar da virada cultural de Cotia, que foi uma grande... um gancho para eu te chamar aqui. Sim. Que cultura, arte é fantástico e ajuda a gente e muda a cabeça e transforma a vida. Eu acho que as duas coisas que faltam para a gente evoluir é arte e esporte. Perfeito. Eu assim, colocaria em primeiro plano, fora currículo de escola, colocaria a escola principal como arte e esporte. Perfeito. Não o extracurricular. O extracurricular ia ser matemática. Compartilha com Mas você. primeiro, forma o cidadão com uma visão de arte. Sim. E com uma visão de esporte, de saúde. Perfeito. Aí o conhecimento vai no rebote. Porque o cara vai pintar e vai querer saber, putz, mas por que um triângulo fica bonito no quadro e um círculo naquele outro? Aí você vai estudar geometria. Exatamente. Aí você vai pegar a explicação do cara. Exatamente. Eu tenho aqui 2 exemplos lindos, que são os quadros da minha irmã. Sim. Marta Adriana Cabral. Lindíssimos. Maravilhosos. Sim. Que agora ela tá num desafio aí de fazer marinas e fazer quadros maiores, porque ela sempre fez pequenos, né? E para contar para vocês que ela aceita encomendas. Ela faz casas lindas, maravilhosas. Uau. Então você tem uma casa que você gosta, manda uma foto para Adriana Cabral no Instagram, e ela pode reproduzir um quadro lindo dessa foto. Que ótimo. Até fiquei emocionada. Preciso fazer contato com a Adriana, porque a gente tem muito que conversar a respeito. Arte é essencial. Sim. Eu acho que assim, a primeira coisa, como eu falei, tira o currículo regular. Sim, obrigatório, né? Deixa a escola depois. Exato. Prioridade, Sim. Arte e esporte. Sim. Isso vai mudar a vida, vai mudar o país. Vai. Né? A gente tem exemplos plenamente. aí, tipo, por exemplo, a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte, não sei qual das duas, que era um país paupérrimo, pobre, de gente ignorante, sem infraestrutura, sem saúde, e alguém sacou botou o povo para fazer esporte e para fazer a arte, e agora é uma potência. Perfeito. Então, vamos fazer a arte, vamos fazer esporte, porque eu acho que é a chave. Eu também acho. E aí, quero saber de você, da segunda virada cultural de Cotia. É virada cultural inclusiva. Isso. Nós fizemos a primeira edição ano passado, eu em conjunto com a Silvana, que é da Contexto Produção Cultural. Nós sentimos, né, a falta de fazer a reunião mesmo desses artistas, do coletivo de artistas, né, da classe artística de Cotia, para fazer aí 3 dias de atividades e de eventos. Assim fizemos o ano passado lá no Semucan. Foi incrível, com a aderência de várias linguagens da arte. Teve música, teve capoeira, teve dança, teve circo, teve artes manuais. Foi incrível. E aí foi um sucesso a primeira edição, e a gente falou, bom, a gente vai precisar repetir isso aí, né? Precisamos. E aí eu pensei, bom, a gente vai fazer, mas vai fazer diferente, vai fazer melhor, porque agora a gente já fez uma vez, já sabe como é que faz. Ano passado foi 100% no Semucan. Esse ano temos a nossa sede do Instituto AME,
E aí a gente foi certificado esse ano como Pontão de Cultura, é o primeiro Pontão de Cultura aqui da cidade de... O Pontão de Cultura, ele é um espaço aberto à comunidade, onde a comunidade vai poder estar inseridas em atividades e ações, seja de formação ou seja para experienciar ali de arte, né? E o nosso Pontão, a referência dele é que ele trabalha a questão da inclusão. Então, ele é um espaço onde pessoas com todos os tipos de pessoas, todos os corpos, podem estar lá e participar das atividades e respirar a cultura junto com a gente. Enquanto ponto, nosso trabalho é esse. Enquanto pontão a gente pegar a nossa expertise, o que a gente aprendeu fazendo cultura e fomentar para que outros pontos de cultura pipoquem aí na cidade e cresça, né? A questão da oportunidade para ter contato com cultura e arte na nossa cidade. A gente tem crescido muito, de 2 anos para cá a cidade recebeu fomento através dos editais da PNAB, então a cultura tem crescido bastante, mas a gente entende que a gente precisa se organizar, trabalhar em rede, um apoiar o outro, que a gente estava falando sobre trabalhar em rede, né? E a virada cultural nada mais é do que isso, a reunião aí dessa classe artística para fazer a cidade, né, para movimentar a cidade com cultura durante esses 3 dias. Então, essa edição, a gente está focando muito, mais do que a primeira, na questão de inclusão, porque a gente não quer só que as atividades sejam inclusivas, a gente quer ter pessoas com deficiência no palco, pessoas com deficiência expondo os seus trabalhos, mostrando, né, os seus trabalhos enquanto artistas aqui de Cotia. Vai acontecer também no Semucan e vai acontecer em outros polos que a gente ainda está, através das inscrições, das ações, estamos para fazer toda essa programação. Mas a gente quer chacoalhar a cidade, né, no sentido de levar arte e cultura e dar a valorização para a questão da acessibilidade e da inclusão, né? E da valorização das pessoas. A gente quer essas pessoas no palco. Então, a gente já tem algumas pessoas confirmadas, por exemplo, a Mariana, que é uma pessoa, não sei se você conhece, ela tem paralisia cerebral, é uma jovem linda, ela é escritora e ela é fantástica, assim. Ela tem uma história de vida maravilhosa, ela é formada em jornalismo, ela tem também um podcast, então a Mari é uma das pessoas que já está, né? Mari, bora? Né? Bora lá. Ela já está, então, confirmada. A gente vai ter uma outra artista que vai expor seus quadros, enfim, a gente está montando essa programação. Vai ter um rapper que está vindo lá de São Paulo, ele é uma cadeirante e ele fala da história, das dificuldades, da questão da inclusão, através das letras das suas músicas. Então, assim, vai ser fantástico. Eu tô bem animada, né, com toda... correndo que nem uma maluca, porque a gente tá com prazo curto. Vai acontecer na última final de semana de outubro. E a gente acha que vai ser, assim, muito incrível. Tô bem animada para tudo que está por vir aí com a virada. Que máximo. Que são os objetivos preservação do patrimônio imaterial e material de Cotia, celebrar a herança cultural, perfeito, promover a valorização da classe artística e mostrar pessoas com deficiência. Perfeito. Mas a virada é só para artistas com deficiências? Não. Para todas as pessoas. Para todos os artistas. Para todos os artistas. Então, pode participar qualquer artista. Sim. E a gente nem fala, né? É para ir todo mundo. É cachorro, todo mundo, né? Todo mundo. Todos os artistas vamos fazer juntos essa virada. E também o público, né? As atrações para todas as idades, para toda a família. As inscrições, a gente está recebendo, nós fizemos um chamamento público para que esses artistas, então, se inscrevam, para a gente poder, então, pensar, né, numa programação que
fale, né, tem uma diversidade de linguagens e de pessoas e de atividades, está aberta na nossa rede Virada Cultural Cotia, no Instagram. Então tem lá no link da bio, é só clicar, vai conseguir fazer a inscrição e em breve a gente vai passar toda essa programação e convidar geral para assistir a Virada Cultural. Que legal. E então pode se inscrever a partir de agora. Já tem uma está data aberta. limite. Tem uma data limite. Eu não me lembro a data agora, está lá no formulário, mas eu acredito que daqui a uma semana, mais ou menos. Tem aqui o dia 10/10. Perfeito. 10/10 a gente vai ter, na verdade é dia 9, porque no dia 10 a gente vai ter que estar com essa programação fechada. Então, as inscrições a gente recebe até o dia 9 para poder compor um ou outro que estiver faltando aí dessa programação. Tô tentando achar aqui para mostrar Ah, legal. o Insta de vocês. Perfeito. Virada Cultural Cotia. Tudo junto em minúsculo. Tudo junto e minúsculo. Virada Cultural Cotia. Tem esse um pôster coloridinho, bonito aqui. Esse colorido aí. Vai, gente. Estamos em Cotia. Ainda temos uma... Ó, dá pra ver? Ó o pôster bonito deles aqui. Sim. Tá? Procure aí, fale com elas. Isso. Com elas. Com elas, comigo e com a Silvana. Com a Luciane e com a Silvana pra gente fazer uma virada cultural muito boa. Perfeito. Aqui que a gente merece. Perfeito. Uma das atrações que a gente já tem confirmado, que a gente está bem animado em recebê-lo, é o Célio Turino. O Célio Turino, ele é um escritor e ele trabalhou junto com, na época da gestão do Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, e ele é um dos criadores da cultura de incentivo, né, da lei de incentivo à cultura, que é a PNAB. Então, ele vai estar conosco, a gente vai fazer lá no Instituto AME, no dia 24 à noite, a cerimônia de abertura oficial. A gente vai ter atividades durante todo o dia na ONG, vamos receber a comunidade escolar. E aí, à noite, vai ter essa cerimônia de abertura e vai ter a presença do Célio Turino. Então, assim, quem minimamente trabalha com cultura precisa conhecer o pai aí da PNAB, um dos pais da PNAB, né, que são as leis de incentivo e fomento à cultura, que tem chegado para o nosso município já há 2 anos e que tem transformado e que vai transformar ainda mais o cenário cultural, porque isso ainda permanece durante algum tempo, né? Deixa eu abrir a agenda, então, para anotar, né? Porque Sim, se eu faltar, vai ser fogo, né? Me dá o endereço da AME. Sim. E, bom, o Semuca todo mundo conhece. Sim. Mas vai ter, então, atividades na AME e Isso. atividades no Semuca. No Semuca e em outros pontos da cidade também. Em breve a gente vai informar. Você precisa me passar todas essas agendas. Vou te passar tudinho no detalhe. Tá? A nossa ONG, ela fica no bairro do Barbacena, ali depois do Jardim da Glória, quem tá indo pro Suave. Espera só um pouquinho. Me diz aí a data de que vai ter essa cerimônia. Dia 24. 24. Isso, provavelmente após as 18. É uma sexta-feira. Dia de podcast, tá? Né? Assiste o podcast e depois, né, vamos lá. O podcast fica. A gente dá meia-noite, dá 0h de sexta-feira, vai pro ar e fica. Você pode assistir no sábado, mas sexta-feira ele tá no ar. Exatamente. Sexta-feira o dia todo. Exatamente. E se você é artista aqui da região de Cotia, esse evento é um evento imperdível. Tô escrevendo aqui, ó, dia 24, virada cultural. Isso. Que horas? Muito provavelmente após as 18, depois eu confirmo direitinho contigo. 18. 18. Isso. Cotias, como o pessoal falava antigamente. Cotias. Você mora em Cotias? Eu, quando morava eu sou de Osasco, eu nasci em Osasco. Aí Cotia parecia um lugar tão longe. Oxe, Maria.
tá tão pertinho. É muito né? perto, muito perto. Pessoal, quando eu falo assim, vai lá no estúdio, né? Em Cotia. Não, aliás, aqui é Carapicuíba, quase divisa, mas na Granja Viana. Tal. E a loja, eu falei, quanto tempo você demora da sua casa até Pinheiros? 1h30. Eu falei, eu demoro 20. Então você não fala, você que tá longe. Longe é um lugar que você não sabe onde é. Depois que você descobre, fica perto. O longe depende do xixi que você fez antes de entrar no carro. É verdade. Eu aguento 8 horas sem fazer xixi. Boa. Meu longe isso. É sobre isso. Né? A gente tá lá no Barbacena, então, na Estrada dos Galdinos, 503. Nós funcionamos lá de terça a sexta, das 10 às 17 e sábado, das 9 às 13. Durante a semana, estamos tendo aula de dança para as mães. Aulas de artesanato são abertas, gratuitas. A gente está vivendo lá, Mila, o que a gente sempre quis, desde o começo, porque eu penso que inclusão não é só o grupo de famílias atípicas fazendo atividade juntas. Isso não é inclusão. Inclusão é quando tá todo mundo junto e misturado. E o espaço que nós estamos lá é um espaço onde a sociedade, as pessoas têm vindo participar. Então a gente tem conseguido isso, sabe? Colocar as famílias para uma aprender com a outra, tem sido muito especial. Aos sábados está tendo aula com o projeto Ginga Inclusiva, aula de capoeira para pessoas com e sem deficiência. E tem uma série aí de outras atividades na programação, no nosso Instagram. Quem quiser, puder seguir, então, vai poder acompanhar. AME. Isso, Instituto.ame, nosso Instagram. Instituto.ame. Isso aí. Tá dado o recado. Perfeito. Os recados. Verdade. Com esse papo aqui super cheio de coisas, emocionante e instrutivo, cultural. Gente, foi muito legal, não foi? Eu gostei, me surpreendeu. Eu falei assim, vamos só falar da virada cultural? Não. Bastante assunto. Foi muita coisa, tudo junto e misturado, e é assim que é bom. É verdade. Obrigada, Luciane. Eu que agradeço a oportunidade. Manda a agenda que a gente divulga. Vou mandar. Boa sorte aí nos teus projetos. Sim. Muito legal, muita força. Isso aí. E vamos lá. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, obrigada por mais esse podcast. Foi ótimo. E eu espero vocês na semana que vem, toda sexta-feira no ar. E compartilham, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, falam com os amigos, que é disso que a gente gosta e que está me dando muito prazer de fazer. Muito obrigada pelo prestígio da tua assistência e bora lá. Beijos.